Bem, como eu vinha comentando no último vídeo, não existe uma padronização tão clara sobre as ordens de serviço, né? Mas vocês, como técnico e mecânico, já têm capacidade de entender o que é importante e o que se espera ter em um documento onde vai descrever o serviço, né? Então é importante ter o detalhamento, é importante ter a data, é importante ter se tem alguma necessidade de isolamento da área, qual EPI que deve usar, qual equipamento que deve usar, quem vai assinar pela responsabilidade dessa ordem de serviço. Então, assim, vocês já têm capacidade de entender um pouco como que é esse documento e como ele deve ser preenchido, né? Baseado em todo o conhecimento que vocês tiveram do curso. Então, assim, sem muitas delongas, né, aqui tem outros exemplos de ordem de serviço que vocês podem estarem se baseando para realizar o seguinte exercício. Ó. Vamos lá, está aberto aqui. Ó. Esse é o exercício que vocês vão ter que fazer, que é baseado nessa explicação e baseado na concepção de ordem de serviço. Então vamos lá. Letra A, vocês vão imaginar e descrever um serviço que a equipe de manutenção deve executar dentro de uma área da indústria. Então vamos supor que existe lá uma necessidade de realizar uma troca de uma bomba. Então vocês vão descrever na área tal da indústria tal, pode ser tudo fictício, tá? Existe a necessidade de troca de óleo de uma bomba ou necessidade da troca de uma bomba e vão contextualizar esse serviço, tá? E vão explicar quem abriu essa ordem de serviço, quais são as possibilidades que a gente viu na aula. Elas podem ser abertas por plano de manutenção, pode ser aberto pela operação, pode ser aberto por alguma ação corretiva ou pode ser aberto proveniente de um inspetor. Então vocês vão descrever como se fosse uma história, né? Contextualizar isso. Então isso é a letra A. Vão descrever o que precisa ser feito, quem abriu e o que está apresentando esse equipamento. Meio que um enredo, né? Vão descrever uma situação desse serviço. Na letra B, você vai pegar, pensando no equipamento, e vai descrever e explicar uma criticidade desse equipamento. Aí você vai escrever, esse equipamento tem uma criticidade X, pensando que, analisando uma matriz criticidade, esse seria a maior criticidade do equipamento. E vai descrever também, olha, pelo que foi explicado na letra A, esse serviço tem uma característica de urgência, por exemplo, tá? Então isso é a letra B. Na letra C, que é aí que vem o maior desafio dessa atividade, vocês vão confeccionar uma ordem de serviço, fazer um layout da ordem de serviço. Pode ser no Excel, pode ser no Word, pode ser à mão, tá? Desenhado à mão, né? Feito com régua, enfim, da maneira que vocês quiserem, tá? Então vocês vão criar uma logotipo fictícia para a empresa de vocês, vão colocar, precisa ter data, precisa ter EPI, precisa ter descrição do serviço, precisa ter, por exemplo, quem vai assinar, enfim, vocês vão estudar, vão pesquisar o que normalmente tem numa ordem de serviço e criar uma ordem de serviço como se vocês tivessem criando uma empresa, né? Vocês estão, por exemplo, saíram do IFES, criaram uma empresa de manutenção, então aí vão montar um documento, uma ordem de serviço que vai padronizar ações da sua empresa. Então isso é a letra C. E na letra D, você vai preencher a ordem de serviço criada na letra C. Tá? Feito isso, vocês vão me enviar 3 arquivos. Um arquivo com a letra A e a letra B, que nada mais é do que a descrição do serviço, né, descrição da situação e também a explicação da criticidade e de um nível de urgência. O segundo arquivo com a ordem de serviço em branca e o terceiro arquivo com a ordem de serviço preenchida. Vocês vão me enviar isso em PDF, 3 arquivos, tá? Eu fiz na mão, professor. O que você vai utilizar? Vai utilizar o CanScan, algum scanner, para estar escaneando e mandando isso em PDF, beleza? Essa é a atividade relacionada à ordem de serviço. Dúvida? Fórum. Qualquer
necessidade, qualquer pergunta que precisa ser feita, enfim, qualquer situação que precisa ser detalhada, pode estar utilizando o fórum para isso, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Abraço.